Ouça essa história e participe nos comentários com sua opinião. Ter filhos realmente vale a pena? Ou acabaremos sempre sendo esquecidos por eles? Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Acordar cedo nunca foi problema para Dona Matilde. O corpo doía, é verdade. Os joelhos reclamavam em silêncio, mas o hábito era mais forte que a dor. Às 5h30, a chaleira já chiava no fogão, e ela começava a preparar o café como quem reza. Em silêncio, com cuidado, como se a cozinha ainda fosse só dela. A casa estava cheia. Gente em cada canto, cada quarto ocupado, cada prato multiplicado. Filhos, nora, netos, um verdadeiro formigueiro humano. Mas o que não havia ali, naquela casa barulhenta e apertada, era espaço para ternura. Seu Anselmo, o marido de quase 70 anos, andava diferente. Tinha esquecido onde guardava o cinto outro dia. Depois, chamou Matilde de Rosa, nome da namoradinha dele da adolescência. Ela riu sem graça, disfarçando o incômodo. Mas, por dentro, uma nuvem gelada se formava, pesada. Carlos, o filho mais velho, estava desempregado fazia 2 anos e descontava a frustração nos gritos. Essa casa virou um asilo. Vociferava dia sim, dia também. Sandra, a nora, fingia não ouvir. E o neto, Luan, passava como um furacão. Ignorava os avós, empurrava a cadeira no caminho, deixava lixo no chão. Matilde recolhia tudo. Sempre. Só a pequena Isadora, com seus 10 anos e olhos enormes, ainda lhe chamava de vó com doçura. Às vezes, Matilde fingia estar bem só para não preocupar a menina. Tá tudo bem, meu anjo. A vovó só tá cansada. Mas a verdade era outra. A verdade morava no silêncio das ofensas murmuradas, na recusa da comida quente, nos olhares gelados de quem já esqueceu que um dia foi criança no colo daqueles 2 velhos. E naquela manhã, enquanto colocava o café na mesa e olhava Anselmo sentar-se com o olhar perdido na parede, Matilde sentiu algo diferente no peito. Não era dor. Era um vazio. Antigo, mas agora mais fundo. Como se aquele lar tão cheio de gente já não a reconhecesse mais como parte dele. Ela respirou fundo e pela primeira vez em muito tempo se perguntou: será que isso é mesmo viver? Os dias passaram como passos pesados num chão de madeira antiga. Matilde notava os detalhes que os outros fingiam não ver. Os copos fora do lugar, as fezes na roupa íntima de Anselmo, o leite fervido esquecido no fogão. Ele, outrora, um homem firme, que medira ferro com os braços nus durante décadas, agora esquecia como abrir a torneira do banheiro. Carlos perdia a paciência com mais frequência. "Esse velho tá fingindo!" gritava, jogando a cadeira para trás. "Vai acabar botando fogo na casa. Anota aí." Sandra bufava, mexendo no celular enquanto lavava a louça com má vontade. "Se for para cuidar de 2 filhos, eu preferia ter parido gêmeos", murmurava. Matilde engolia seco. Sempre em silêncio. Tinha medo de tudo. De falar e ser expulsa da própria casa, de calar e se apagar. Anselmo, nos dias bons, ainda sorria para ela. Nos ruins, perguntava onde estava a mãe. Certa vez, chorou quando Matilde tentou dar banho nele. Disse que ela era uma estranha, que não queria se despir na frente de mulher desconhecida. No fim da tarde, quando todos estavam ocupados demais com suas telas ou seus gritos, Matilde buscava o quintal. Lá encontrava Neide, a vizinha da casa ao lado, regando plantas com mãos enrugadas e olhos vivos. "Cê tá bem, Matilde?" perguntava Neide com voz baixa e firme. Tô levando", respondia Matilde olhando para o chão. Mas, naquele dia, não conseguiu mentir direito. Seus olhos se encheram d'água. Neide encostou a mão no seu braço com cuidado. "Se precisar de ajuda, de verdade, eu conheço uma moça da assistência. Só me dizer." Matilde agradeceu e voltou para dentro. A cabeça rodava. Ajuda? Como? E se Carlos soubesse? E se Anselmo fosse levado? E se todos a culpassem? Naquela noite, Luan entrou no quarto do avô e o encontrou urinando no tapete. Deu um grito, chamou o pai.
Carlos entrou furioso, agarrou Anselmo pelo braço com força e o empurrou contra a cama. "Velho porco!" berrou. Matilde tentou intervir. Levantou a mão como se fosse segurar uma tempestade. Mas Carlos virou para ela com o dedo em riste. "Quer ir junto? Pode ir. Já deu de palhaçada nessa casa." Ela recuou. Tremia. Sentiu-se menor que o tapete molhado no chão. Naquela noite, Anselmo ficou em silêncio. Matilde o limpou, o vestiu e se sentou ao seu lado. Ele olhava para o teto, murmurando palavras que não faziam sentido. Ela sussurrou. "Você ainda é meu. Mesmo desse jeito aí." Enquanto isso, lá fora, a casa seguia ruidosa e indiferente. Mas, dentro dela, alguma coisa começava a rachar. A madrugada estava fria. O silêncio, espesso. Apenas o tic-tac do relógio da cozinha quebrava a escuridão. Matilde acordou com um calafrio, desses que não vêm do corpo, mas da alma. Levantou-se devagar, calçando os chinelos com mãos trêmulas. A cama ao lado estava vazia. Seu Anselmo havia sumido. Desceu as escadas correndo como há anos não fazia. O portão da frente estava entreaberto. No meio da rua deserta, iluminado apenas pela luz amarelada do poste, Anselmo andava de pijama, descalço, com passos incertos, balbuciando o nome de um irmão que morrera antes da juventude. "Anselmo!" Matilde correu até ele, o abraçou, o corpo dele gelado como pedra. "Você não pode sair assim, homem de Deus. Volta para casa. Por favor." Foi quando Carlos apareceu na porta, furioso, já com o celular na mão. "O que esse velho tá fazendo na rua? Vai acordar os vizinhos, tá maluco?" Ele veio rápido. Não deu tempo. Agarrou Anselmo pelo braço com brutalidade. "Quer fugir, é? Então foge pro inferno, desgraçado." Matilde viu. Viu tudo. O olhar perdido de Anselmo, o braço magro sendo puxado, a pele manchada pela força. Sentiu o grito nascer no fundo da garganta. Um grito antigo, engasgado por anos. E, dessa vez, ela não calou. "Chega!" O grito rasgou a madrugada como um trovão inesperado. Carlos congelou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais violento. "Você ouviu o que eu disse, Carlos? Basta. Acabou. Acabou essa casa cheia de grito, de medo, de desprezo. A gente não é lixo. Eu não sou mais invisível. E seu pai, ele é um ser humano." Carlos tentou reagir, os olhos acesos de raiva, mas encontrou a mãe ereta, olhos firmes, braços protegendo o marido como uma muralha que jamais pensou erguer. "Você vai se arrepender disso, mãe. Já me arrependi por tempo demais. Agora eu escolho viver", disse ela, ignorando os curiosos que saíam dos portões aos poucos para assistir à gritaria. Na manhã seguinte, enquanto todos ainda dormiam, Matilde foi até a casa de Neide. Tinha os olhos inchados, mas a voz firme. "Liga para aquela moça da assistência. Eu preciso de ajuda." A assistente social chegou 2 dias depois, acompanhada de uma psicóloga e um agente da saúde pública. Vieram com calma, falaram com cuidado, ouviram Matilde com olhos atentos. Ela contou tudo. Os gritos, os silêncios, o medo, a solidão barulhenta. Quando Carlos soube da denúncia, surtou. Chamou a mãe de ingrata, de traidora, de doida. Tentou impedir a saída de Anselmo. Mas não conseguiu. Pela primeira vez, a casa não obedeceu sua fúria. A presença firme das mulheres e o olhar de Matilde, agora sem medo, bastaram. Anselmo foi levado para uma clínica especializada em demência. Lá, receberia cuidados que a família nunca se dispôs a oferecer. Matilde, por sua vez, foi acolhida em um abrigo provisório para idosos vítimas de violência familiar. Um lugar simples, mas silencioso e respeitoso. Nos primeiros dias, Matilde chorou muito. A dor da culpa ainda pulsava. "Onde foi que eu errei com meu filho? E se ele for preso? E se Anselmo me esquecer de vez?" Mas, aos poucos, entre os cafés servidos com gentileza e os rostos enrugados que dividiam histórias parecidas, ela foi descobrindo algo novo. O direito de existir sem medo. Fez amizade com Dona Ivone, que fora expulsa pela filha após um AVC.
com seu Geraldo, um ex-marceneiro que ainda fazia brinquedos de madeira para os netos que não o visitavam mais. Pela primeira vez em muito tempo, Matilde era chamada pelo nome, e não por velha, estorvo ou essa aí. Um mês depois, ela foi visitar Anselmo na clínica. Vestiu seu melhor vestido, prendeu os cabelos com uma flor artificial, a mesma que usava nos domingos de missa, antes da vida endurecer. Ele estava sentado numa cadeira de balanço, olhando o jardim sem pressa. Quando ela se aproximou, Anselmo sorriu, mas não a reconheceu. "A senhora é enfermeira nova?" perguntou com doçura infantil. Matilde engoliu o nó na garganta, sentou-se ao lado dele e segurou sua mão. "Não, meu bem. Sou só alguém que te ama há muito tempo." Ele sorriu, como se as palavras fossem música conhecida. E ali ficaram, os dois em silêncio. Não aquele silêncio cheio de medo e solidão, mas um silêncio de paz, finalmente conquistado. Naquela noite, ao voltar para seu quarto no abrigo, Matilde olhou o teto e sussurrou para si mesma. A casa ficou vazia, mas meu coração, pela primeira vez em anos, respira. E dormiu, sem medo do amanhã, do